E aí, pessoal do Paulo Nunes, tudo bem? Turminha de oitavo ano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Barroso e você vai ficar comigo agora estudando aí um novo tema para a nossa aula. Então vamos lá, o tema da nossa aula de hoje chama-se conjunções, tá bom? Vamos estudar nessa aula como localizar as conjunções e em seguida como classificá-la, tá? Por fim, vamos fazer um exercício aí para o seu entendimento, né? Para estabelecer o seu entendimento sobre esses elementos. Então vamos lá. Inicialmente escolhi um poema da nossa aluna Jenny Festé, que era aluna do sexto ano quando fez esse poema. Hoje está na nossa turma de oitavo ano. O poema foi inserido num livro chamado Palavras, Poemas e Vitórias, que faz parte aí de um projeto chamado Fórmula da Vitória, coordenado pela professora Edilmária da Mata, né? Professora da escola, nossa grande professora aí, Edilmária. Então, vamos ver aí esse poema, porque ele é perfeito para o nosso tema de hoje. Vamos lá. Verdade, somente a verdade. A verdade é uma coisa que todo homem deve falar, pois quem diz o que é mentira não dá para confiar. A verdade sempre é verdade, assim a pessoa honesta, porque na realidade a pessoa que mente não presta. A verdade deve ser dita, mas não pode ofender, pois só quando se acredita é que se traz felicidade. Se alguém te diz, amigo, que te ama de verdade, alegra a tua vida e te traz felicidade. Então, tá aí um poema perfeito para o nosso tema de hoje. Vamos lá, pessoal. Qual é o tema desse texto? Ele fala sobre o quê? Você já pode ver logo no título aqui que ele trata de um tema chamado verdade, né? Somente a verdade. Esse é o tema do poema. Bom, vimos na aula anterior, ao estudarmos a letra de música, que o poema se assemelha também à letra de música, porque ele tem o que, pessoal? Estrofes e versos. Quantas estrofes tem esse poema? Vamos lá. Temos uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes. Então, é um poema com 4 estrofes. Quantos versos tem cada estrofe? Lá. Um verso, 2, 3, 4 versos. Então, a primeira estrofe tem 4 versos. A segunda, 1, 2, 3, 4. Tem 4 versos. A terceira, 1, 2, 3, 4. Também tem 4 versos. E a última, 1, 2, 3, 4. Também tem 4 versos. Então, temos aí 4 estrofes, tendo cada estrofe também 4 versos. Se são 4 vezes 4, então a gente tem no total quantos versos o poema tem? Na totalidade, 16 versos, né? Então são 4 estrofes, cada estrofe com 4 versos, totalizando 16 versos totais. Então o tema é sobre a verdade, vamos analisar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a leitura dele. Quando ela diz, a verdade é uma coisa que todo homem deve falar, ou seja, ninguém deve mentir, né? Pois quem diz o que é mentira não dá para confiar. Então ela estabelece aí uma relação de que para se confiar é preciso não mentir, o que é lógico, né? Mas não custa nada se afirmar isso. A verdade sempre é verdade. Assim é a pessoa honesta, ou seja, ela vai caracterizar a pessoa honesta como aquela que diz sempre a verdade. Porque na realidade, a pessoa que mente não presta. Perfeito. Não presta no sentido de que não vale a pena ter amizade com ela, não vale a pena falar com essa pessoa, já que ela só diz a verdade. Que confiança que vai se estabelecer, né? Vamos lá. A verdade deve ser dita, mas não pode ofender. Opa! Então ela diz assim, ó, a verdade deve ser dita. Todo momento durante o texto ela vai falando essa questão de que a verdade sempre deve ser dita. Mas aqui ela vai incluir uma observação, né? Ela vai dizer o seguinte, a verdade deve ser dita, mas não pode ofender. Então, a única exceção aí a dizer a verdade é quando ela vai trazer algum tipo de ofensa para a pessoa. Então, aí seria uma exclusão, né? Não necessariamente você vai mentir,
mas vai omitir uma informação, não vai simplesmente não dizer. Não vai dizer o que pensa, né? Se for para ofender. Pois só quando se acredita é que se traz felicidade. Se alguém te diz, amigo, que te ama de verdade, alegra a tua vida e te traz felicidade. Então ela já traz o tema para a questão da amizade, né? Então se alguém diz como amigo que te ama e isso é verdade, puxa, isso alegra a outra pessoa, traz felicidade para outra pessoa, né? Então, poema belíssimo aí da nossa Jennifer. Parabéns, Jennifer. Então vamos para o tema da nossa aula. Vamos aí fazer uma análise de cada verso, né? Trouxe, na verdade, alguns versos aí para a gente analisar. Vamos lá. Olha o primeiro verso. Que todo homem deve falar. Aí temos o segundo verso. Pois quem diz o que é mentira não dá para confiar. Veja, eu tenho aqui que todo... Vou até colocar numa outra cor para que você possa entender melhor. Olha só. Que todo homem deve falar. Quem diz o que é mentira não dá para confiar. Essas duas orações, aqui é uma oração, aqui é a segunda oração. Entre essas duas orações, existe aí uma palavrinha que está ligando as duas orações. Ligando para ter algum tipo de sentido. Que todo homem deve falar, pois quem diz o que é mentira não dá para confiar. Então, qual é a palavrinha que está ligando essas duas orações? Acertou quem disse o pois, né? O pois está ligando as duas frases verbais, as duas orações, né? Para estabelecer uma ideia de sentido. Essa palavrinha que liga as duas orações, ela tem um nome. Ela se chama conjunção. O que é a conjunção? É uma palavrinha que conecta orações, certo? Criando relação de sentido. Ela não só conecta, mas traz um sentido para a continuidade do texto. No caso do pois, vamos tentar entender qual é a ideia que ele passa. Que todo homem deve falar, pois quem diz o que é mentira não dá para confiar. Ou seja, todo homem deve falar. Qual a explicação para isso? Por que todo homem deve falar o que é verdade, né? Por quê? Qual a explicação? Porque quem diz o que é mentira não dá para confiar. Então, o pois aí, ele estabelece uma ideia de explicação. Então, o pois, nessa frase, ele estabelece a ideia de explicação. Porque ele explica que quem diz o que é mentira não dá para confiar. Por isso que todo homem deve falar a verdade. Certo? Vamos para a segunda oração? A verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita. Não pode ofender. Então, eu tenho duas orações aí, duas frases verbais, que estão cada uma delas conectadas uma com a outra através de uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Acertou quem disse o mas. O mas também é uma conjunção. Ele está ligando essas duas palavras e estabelecendo um sentido. Qual é o sentido desse mas, pessoal? Então, a verdade deve ser dita, mas não pode ofender. Ou seja, ela dá uma ideia de contrariedade. Ó, ela deve ser sempre dita, porém, mas. Então, eu vou dar uma contrariedade aí, uma exclusão para essa possibilidade. Se for para ofender, melhor não falar. Então, a ideia aí é uma ideia de oposição, de contraste, de contrariedade. Tá bom? Então, perceba que no tema da nossa aula de hoje, trata-se sobre conjunção. Você tem que localizá-la e saber o sentido que ela estabelece nas frases. Vamos para mais dois exemplos? Veja, alegra a tua vida e te traz felicidade. Veja, alegra a tua vida é uma oração. Te traz felicidade é outra oração. Essas orações estão conectadas por qual palavrinha? Acertou quem disse a letra E. Esse E aí, ele é uma conjunção, porque ele está conectando duas orações. Qual é o sentido que esse E traz para essa frase? Alegra a tua vida e te traz felicidade. Ou seja, alegra a tua vida e te traz felicidade, e isso faz as duas coisas acontecerem. As duas coisas
juntas. Portanto, ideia aí de adição, de soma, de junção. Ele está dizendo que a verdade, o fato de um amigo dizer que ama, traz alegria e traz felicidade para a pessoa que ouve isso. Portanto, traz as duas coisas juntas. Portanto, ideia de junção, ideia de soma. Vamos lá, mais duas frases, mais dois versos no caso aí, né? Assim é a pessoa honesta, porque na realidade a pessoa que mente não presta. Então, esse porque aí estabelece ideia de quê, pessoal? Né? Essa palavrinha aí, você já sabe, ela é uma conjunção, ela está ligando duas frases. Assim é a pessoa honesta, porque a pessoa que mente não presta. Qual é a ideia que se está dando aí? Esse porquê tem ideia de quê? Não, a pessoa honesta ela é assim. Por quê? Qual a explicação dela ser assim? Porque na realidade a pessoa que mente não presta. Então a ideia aí é de explicação. Ele está explicando por que a pessoa honesta é daquela forma. Porque a pessoa que mente ela não presta. A pessoa honesta presta. Até rimou, né? Então vamos aí para outros exemplos, outras conjunções que vocês precisam saber. Tá? Olha essa conjunção. Quero comprar um tênis e duas camisas brancas. Veja, quero comprar um tênis e quero comprar duas camisas brancas. Eu tenho aí duas orações. Quero comprar um tênis e duas camisas brancas. Essas duas orações estão sendo ligadas por que conjunção? Acertou aí quem disse e, né? Esse e aí, ele dá a ideia também de que, pessoal? Qual é o possível sentido para esse e? Tem sentido de adição, de soma. Até repetir aqui, né? Corta essa daqui. A ideia aí é de adição, de soma, certo? Que ele quer comprar as duas coisas juntas. Portanto, a ideia é de adição. Professor, esse e dá para substituir por outras palavras? Dá sim, dá para substituir por mas também. Quero comprar um tênis, mas também duas camisas. Quero comprar um tênis, mas também quero comprar duas camisas. Então, esse mas também dá a ideia de adição. O nem. Não quero comprar nem tênis, nem camisa. Esse nem aí dá a ideia das duas coisas juntas. Ele não quer comprar as duas coisas juntas. Então, o i, o nem, o mas também, eles dão ideia de adição, de soma, tá? Vamos para outro. Quero comprar um tênis, mas não tenho dinheiro. Então, quero comprar um tênis, não tenho dinheiro. Qual é a relação que se estabelece com essa palavrinha mas aí? É a ideia de que ele quer comprar, certo? Só que existe uma coisa que atrapalha, que se opõe. O que é que está se opondo ao fato dele comprar? Não ter dinheiro. Portanto, a ideia desse mas aí é a ideia de quê? De oposição, de contraste, de contrariedade. Aí você me fala, professor, mas o senhor colocou o mas aqui na ideia de adição. Se o mas tiver junto da palavra também, o mas também dá a ideia de adição. Agora, se o mas estiver sozinho, aí a ideia é de oposição, de contraste, de contrariedade. Deu para entender, pessoal? Então, temos aí essa observação a ser feita. Vamos para a terceira. Quero comprar um tênis, pois o meu já descolou. Esse pois dá a ideia de quê? Então, por que ele quer comprar um tênis? Qual é a explicação dele querer comprar um tênis? É porque o dele já descolou. Portanto, a ideia aí é de explicação. O pois traz ideia de explicação. Professor, e se eu não quiser usar o pois? Você pode usar por quanto. Quero comprar um tênis, por quanto o meu já descolou. Quero comprar um tênis, porque o meu já descolou. Então, o pois você pode substituir por porquê também, certo? Então, todos trazendo a ideia de explicação. Vamos para a próxima. Não tinha tênis, logo precisava de um. De um o quê? De um tênis, né? Então, veja, esse logo aí dá a ideia de quê? Qual é o possível sentido que ele tem? Veja, não tinha tênis, portanto precisava de um. Se ele não tinha tênis, qual é a conclusão que eu posso tirar? Que ele precisa de um.
Portanto, a ideia desse logo é a ideia de conclusão. Professor, se eu não quiser usar esse logo, você pode usar então. Ó, não tinha tênis, então precisava de um. Não tinha tênis, portanto precisava de um. Então essas palavrinhas aí, elas dão ideia de conclusão. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Quero comprar um tênis. Outro exemplo, ó. Quero comprar um tênis ou uma calça jeans. Veja, aqui eu não estou somando. Eu não estou concluindo, nem explicando, nem me opondo. Eu estou dizendo que quero comprar uma coisa ou outra. Não as duas juntas. Uma coisa ou outra. Qual é a ideia que eu passo aí? É uma ideia de opção, de alternância. Tá? A ideia é, uma das opções eu vou comprar, ou tênis ou calça jeans. Você pode substituir também o ou por ora. Quer comprar algo, ora calça jeans, ora tênis. Seja calça jeans, seja tênis. Quer calça jeans, quer tênis. Então, essas palavrinhas aqui, elas também têm o mesmo sentido que o ou. A ideia aí é de opção, de alternância. Certo, pessoal? Então, vamos aí para uma questão, uma pergunta e uma dúvida da Paula, que é a nossa aluna aí do Paulo Nunes, né? Então, a Paula pergunta, a conjunção e tem sempre ideia de adição? Veja, ó, esse aqui, eu coloquei ele lá na tabela, ok, ele. Aí você vai dizer, vai ter sempre ideia de adição, né, professor? Não. Por que que não? Vou explicar aqui para você. Porque o e, pessoal, assim como todas as outras conjunções, ela vai depender do sentido na frase. Ela vai depender do contexto em que ela está inserida. Tá? Depende da frase, depende do texto. Então, veja, um exemplo de como o e pode mudar. Se alguém diz, fui para a escola e estudei bastante. Esse aqui dá a ideia de adição. Porque ele fez as duas coisas. Ele foi para a escola e estudou. Dá uma ideia de continuidade, de adição, né? De que continua. Então, a ideia aí ela é de adição. Agora, se alguém diz, fui para a escola e não houve aula, aí já é uma ideia diferente. Ora, se ela foi para a escola, qual é a expectativa que eu crio? De que tenha aula. Só que aconteceu o contrário. Então, esse aí tem uma ideia de oposição. Veja, no primeiro exemplo, ideia de adição. No segundo exemplo, ideia de oposição. Então, tudo depende do contexto, pessoal. Você vai ter que analisar a frase e ver qual é o sentido que essa frase tem, tá bom? E analisar aí o sentido da conjunção. Vamos lá, vamos para o exercício? Exercício rapidinho. Como diz o poeta, já passou por esta vida, quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Então aí um verso, né, um poema do Vinícius de Moraes com Toquinho, possivelmente foi transformado em música, o Vinícius de Moraes era poeta, era músico também. Mas vamos lá, qual a ideia aí? A ideia é que ele fala o seguinte, não adianta passar pela vida e não ter sofrido por amor, né? Não ter se iludido, não ter chorado por amor, porque por mais que a pessoa tenha vivido mais, essa pessoa que sofreu por amor viveu mais que ela, né? Então é como se ele fosse determinista, ele dizendo, olha, para viver uma hora ou outra você vai ter que sofrer por amor. Então essa é a ideia geral aí do poema, né? Curtir uma paixão para a vida ter valido a pena é necessário ter vivido uma paixão, né? Então vamos lá. Questão 1. Pode ser mais, mas sabe menos que eu. O termo destacado, qual é o termo destacado, pessoal? Mas. O termo destacado explica a ideia anteriormente citada, se opõe ao que foi dito anteriormente, acrescenta uma informação anterior, compara o fato com o citado anteriormente. O que você acha? Esse mas aí, pessoal, a gente já viu ele dá a ideia de oposição. A pessoa que viveu e não amou, ele pode ser mais,
mas sabe menos do que eu, porque quem ama e sofre por amor sabe muito mais do que aquele que não sofreu, né? Por isso a ideia de contrariedade. Então se opõe ao que foi dito anteriormente. Então a ideia aí é de contrariedade, de oposição. Tudo bem, pessoal? Vamos à questão 2. No trecho, porque a vida só se dá. A palavra destacada exprime o quê? Esse porque aqui, junto, ele equivale a outra palavrinha, que é o pois. O pois, o porquê, junto, dá a ideia de quê, pessoal? De explicação, tá bom? Então, porque a vida só se dá para quem já se deu. Então, ele está explicando isso. Então, a ideia aí é de explicação, certo? Vamos para uma pergunta, então, do Paulo, nosso aluno aí do Paulo Nunes. Vai ter atividades no WhatsApp? Eu digo sim. Vamos agora para lá? Então, por hoje é só. Vamos para o WhatsApp aí para o nosso exercício. Abraço, pessoal.